Palavra está com a Naná. Boa noite. Boa noite. Todas me escutam? Maravilha, muito bom estarmos aqui juntas de novo. Foi muito bom para você entrar na lista de transmissão e ouvir a promessa de neve, não foi? Pegadinha do malandro, ué, não é? Deus é bom o tempo todo, não é? Então, o que é a gente ficar unidas pelo calor humano, gente? Não é nada, absolutamente nada, certo? Muito bom poder estar aqui de volta com vocês. Espero que vocês tenham conseguido descansar à tarde, porque afinal toda mulher trabalha, mas precisa descansar, certo? Então eu espero que você tenha conseguido ter um tempo de refrigério, porque agora nós temos um momento um pouquinho mais longo essa noite. Juntas teremos duas palestras, 2 momentos, e 2 momentos em que eu espero que você esteja realmente animada e descansada, porque a gente vai ver teologia de uma forma um pouquinho mais, assim, pesada ou intensa, digamos assim. Então eu quero que você fique comigo, vai ter um coffee break no meio, que vai te animar, que vai te revigorar. Falaram de churros, falaram de coxinha, então a expectativa está grande, mas antes de chegar lá, lembra que você tem que ficar um pouquinho comigo primeiro. Certo? Mas vamos lembrar um pouquinho, gente, o que já teve. Hoje de manhã a gente teve um período juntas falando sobre trabalho. Hoje a gente teve um período de manhã falando sobre trabalho. Foi um período bom, importante, para a gente se lembrar e ver algumas coisas sobre a perspectiva bíblica, a cosmovisão bíblica sobre trabalho, que na verdade está muito alinhada, você deve ter percebido isso, com aquilo que a gente viu ontem à noite. Em que a gente apresentou, eu falei para vocês sobre a mulher que eu quero ser. E a mulher que eu quero ser é a mulher que eu devo ser, que é aquela que Deus me criou para ser. Alguém que é chamada para servir, alguém que não precisa de reconhecimento, porque tudo que ela pode precisar, ela já recebeu em Jesus. Então ela é alguém que se entrega em amor sacrificial pelos outros, porque quando ela faz isso, ela serve a Deus em primeiro lugar. Essa é quem nós fomos criadas para ser. Criadas para adorar e para representar a Deus. Entendemos hoje cedo que o pecado nos torna incapazes disso. Não é uma questão de tentar um pouquinho mais, não é uma questão de se esforçar melhor, não é uma questão do livro que falta você ler. O pecado te tornou incapaz de fazer isso por conta própria. Mas Cristo, graças a Deus, Ele nos reconcilia e faz tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer. E Ele vai operar na nossa transformação até o dia em que nós seremos totalmente como Ele é. Amém? Então a gente já viu que a mulher que nós devemos ser e que a nossa identidade, então, por consequência, ela deve se basear em quem Cristo diz que nós somos. E que nós devemos buscar ser a mulher que Deus nos criou para ser. Isso é o que vai nos satisfazer por completo. Mas hoje, nessa palestra e na próxima, a gente vai entender a outra parte do título dessa conferência. A gente vai entender o não mais eu. O que esse não mais eu significa? Então eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Abra lá. Nós vamos ver um trecho no primeiro momento e um segundo trecho depois. Enquanto você está abrindo, é Gálatas 1, tá? Gálatas 1, de 1 a 10, é onde a gente vai ficar esse primeiro momento. Quando você recebe uma boa notícia, uma notícia boa, pense numa notícia boa que você recebeu. Qual que é a sua reação diante de uma notícia feliz? Por exemplo, você olhou lá no seu Instagram, não era fake news, e você descobriu que uma determinada companhia aérea estava doando passagens aéreas. Era de graça e era sem limite, por 72 horas. Não tinha restrição nenhuma, era só chegar lá, colocar o seu último nome e dizer para onde você queria ir. Já pensou que notícia sensacional?
E assim, não era que tinha um número limitado, porque eu sei, conheço você, se tivesse um número limitado, você ia, ficar quieta. Garantir a sua primeiro, depois no máximo falar para alguém que você queria que fosse junto, para essa pessoa ir lá e fazer também. Mas vamos supor que não haveria limites. E você assim simplesmente tivesse descoberto isso. Ou então, você descobriu um novo medicamento que cura o câncer, com 2 doses apenas. E o melhor, cada dose custa R$1,99. O que você faria diante de uma notícia como essa? É uma notícia boa. É uma notícia muito boa. Uma notícia que a gente quer contar para todo mundo. Porque todo mundo merece ouvir. Uma notícia de que você pode ir para onde você quiser. De graça, de avião, lanchinho incluso. Porque o lanchinho é imperdível, certo? Se você for para fora, frango ou massa incluso também. Tá? Você pode ir para onde você quiser, não tem pegadinha, é só escolher ir. Essa é uma notícia que a gente não ia guardar só para a gente ia espalhar para todo mundo. Mesma coisa, um medicamento curando uma doença tão grave e ameaçadora. Se a gente descobrisse que a cura estivesse tão disponível, a gente com certeza ia fazer 2 coisas. A gente ia espalhar e a gente ia proteger essa notícia. Proteger de quem? Proteger daquelas pessoas que inevitavelmente nesse mundo caído que nós estamos, tentariam mudar essa notícia para tentar tirar algum proveito dela. Essas pessoas existem. Essas pessoas existem e elas estariam presentes nessa situação também, é ou não é? Não é que é bem assim, a companhia aérea não falou que é qualquer um. Não. Você tem que ter um sobrenome específico, você tem que ter o tipo de sangue certo, e a passagem não é para qualquer lugar não, é só para Caldas Novas. É só para lá, não é assim para onde você quiser. Enquanto você está lá, desfrutando da notícia verdadeira, você está falando para os outros que não é bem assim. Você está alterando a notícia. Não, o medicamento sim, ele cura em 2 horas, mas não é, em 2 doses. Mas ele não custa R$1,99, ele custa R$1,99 milhões. Entendeu? E se você fizer o Pix agora, eu consigo te dar 5% de desconto. Se você depositar isso na minha conta. A gente já viu coisas assim acontecendo. Não é raro, talvez você tenha até visto nos seus stories, se você tem Instagram, apareceu alguém te oferecendo uma batedeira da KitchenAid por R$80, se você preenchesse um formuláriozinho ali com todos os seus dados. Era só escolher a cor. Uma vez eu cheguei em casa e eu peguei o meu marido quase apertando o enviar. Ele já tinha a cor da batedeira, ele já tinha escolhido. Falei pra ele, para, não existe KitchenAid por R$80. Não existe nem de brinquedo, confia em mim. Tem golpe aí. E não deu outra. Enquanto ele estava lá terminando de escolher os acessórios que ele queria para a batedeira. Eu olhei no meu telefone, no meu celular, e já tinha um monte de relato de pessoas que tinham caído. Talvez você tenha visto a mala da Farm, que também está disponível. Cada hora é uma atriz famosa que ela fala 2 palavrinhas, aí você acha que é ela, depois ela some. Nunca mais é vista. Preencha essa avaliação e você vai ganhar uma mala linda da Farm e tal. Golpe também, se aparecer, tá? Como o celular nos escuta, se você receber o anúncio da Farm é falso, tá? Já saiba disso, pula esse anúncio. Mas o fato é, pessoas querem tirar vantagem de boas notícias. Pessoas pegam notícias boas e deturpam ela. Então, boas notícias devem ser espalhadas, mas elas têm que ser protegidas, mantidas como elas são. Porque quando a gente altera alguma coisa numa boa notícia, você concorda comigo que a notícia mudou? Quando a gente muda alguma coisa de uma boa notícia, qualquer que seja o detalhe, por mais inofensivo que pareça, por mais meia verdade que seja, por mais que a essência ainda esteja ali, quando você muda uma boa notícia, você muda a notícia. Tudo que a gente viu ontem sobre o que Cristo fez por nós é uma boa notícia. Na verdade, não é uma boa notícia, é a melhor notícia de todas. O Evangelho é uma notícia que nos transforma por completo. O Evangelho é uma notícia que nos possibilita ser quem nós fomos criadas para ser. O Evangelho é uma notícia que nos regenera. Não é que ele nos dá uma nova chance, porque se a gente recebesse uma nova chance, a gente ia falhar de novo. Ele não nos dá uma nova chance. Ele faz tudo por nós. Ele já nos entrega pronto. Ele nos regenera por completo, nos transforma.
Uma notícia da qual a gente precisa desesperadamente. E às vezes a gente nem sequer sabe do quanto a gente precisa do Evangelho. Mas você já sabe para onde eu estou indo, não sabe? As pessoas estão mudando essa notícia. As pessoas têm cada vez mais mexido com essa notícia. De o que é o Evangelho e como é importante que a gente defenda. As pessoas têm assim acrescentado coisas. Jesus ainda está lá. Eles não estão negando Jesus por completo. Mas é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e o tipo certo de cabelo. É Jesus e a roupa correta. É Jesus e, para quem estava aqui hoje cedo, o tipo de trabalho correto. A opção de vida correta. Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa. E o que isso tem feito com a gente? Três possibilidades. Ou a gente caiu e não percebeu. Ou a gente está lutando contra isso. Ou a gente está completamente indiferente. Qualquer uma duas delas são completamente perigosas para nós. Se a gente estiver caindo ou se a gente estiver indiferente. A gente precisa combater e preservar a boa notícia do Evangelho. Mas a gente só consegue combater se a gente conhece bem a verdade. A gente só consegue combater se a gente conhece a verdade muito bem. Eu me lembro, já falei bastante da minha carreira na parte universitária, mas a Kátia falou, né? Eu sou enfermeira de profissão, de formação. E o meu tempo de exercício docente foi na área de saúde da criança e do adolescente. E eu levava muito os meus alunos para campo de estágio, para prática clínica. E uma coisa que os alunos gostam muito, ou sempre estão muito ansiosos para fazer, é fazer a ausculta respiratória. E o que eles querem ver quando eles vão fazer a ausculta respiratória? Eles querem auscultar os problemas. Certo? Eles querem lá pegar o pulmão detonado e falar, consegui auscultar, está aqui o ronco, está aqui o sibilo, escutei tudo. Tudo que eles querem é auscultar o que está de errado no organismo. Qual é o obstáculo? Se você não sabe como o ruído tem que ser, como é que você vai identificar o que está errado? Então, antes da gente levar na divisão, na prática da enfermagem, antes da gente levar os nossos alunos para cuidar dos doentes, a gente normalmente leva eles para uma unidade básica de saúde em que nós estamos normalmente tratando com prevenção de saúde. E lá elas vão auscultar sons pulmonares normais. E treinar o normal. E às vezes eles ficam meio frustrados, chega no último dia de estágio e fala assim, puxa, mas eu não escutei nenhum BO, né? Só escutei o que é normal. E eu falo para eles, isso é bom. Quanto mais treinado você tiver no que tem que ser, mais fácil você vai detectar o erro depois. Mais fácil você vai detectar o que está errado. Então não desanime, você estudante da área da saúde, se tivermos alguém aqui que ainda nunca tenha visto sangue, que eu sei que vocês gostam de sangue, né? Uma coisa meio normal. Vai aparecer. A gente precisa conhecer o que é verdade. E quando a gente pensa no que é verdade, o título dessa conferência, não mais eu, mas Cristo em mim, faz parte dessa verdade. Faz parte dessa notícia que a gente precisa conhecer e preservar. Porque não sou mais eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim, é a melhor notícia de todas, porque ela remete ao Evangelho. E veja, você já abriu aí a sua Bíblia em Gálatas, e eu preciso contar uma coisa para vocês antes da gente entrar na carta, preciso te dar um pouquinho de contexto. O que acontece com essa carta? Ela é um pouquinho diferente das demais, talvez você saiba disso, talvez não. Ela é um pouquinho diferente porque ela é escrita num contexto de crise que Paulo tem muita pressa em resolver. Essa igreja aqui, a igreja na Galácia, as igrejas da Galácia começaram a existir como resultado do Espírito de Deus, agindo a partir... Eu estou entendendo que eu posso continuar mesmo com essa flutuação de luz, né? Normal, então beleza. Então eu vou. Se eu tiver que parar, vocês me avisam, tá bom? Então tá bom. É efeito, né? Eu vou combinar daqui a pouco. Combinar uns. Daqui a pouco vem a trilha sonora também. Né? O que acontece? Essa igreja começou a existir por meio do agir de Paulo e, lógico, do Espírito Santo, certo? Mas um curto período depois que Paulo foi embora, a igreja foi visitada por falsos mestres.
começaram a aparecer pessoas ali que pegaram a verdade que Paulo pregou para esse povo e começou a dizer, não é bem assim. Não é bem assim. E a verdade então que já existia começou a ser combatida. E os primeiros cristãos que existiam em Jerusalém, eles eram judeus, presta atenção nisso. Mas à medida que o evangelho foi se espalhando, a partir desse centro, quantidades cada vez maiores de pessoas que não eram judeus, que eram chamados de gentios, começaram também a seguir a Cristo, certo? Começaram a receber a Cristo. Pessoas que não eram do povo judeu começaram a seguir a Cristo, gentios. E um grupo desses falsos mestres estava ensinando que os cristãos que eram gentios, para eles serem salvos de verdade, eles tinham que fazer tudo aquilo que os judeus faziam. Eles tinham que cumprir com as leis e os rituais judaicos. Isso é o que tornaria eles cristãos de verdade. Sim, Cristo, legal, mas você também precisa ser como judeus. Cristo, mas tem mais alguma coisa. Cristo é mais alguma coisa. Era o que esses falsos mestres estavam fazendo. E eles estavam tendo sucesso, infelizmente. Eles convenceram os gálatas de um falso evangelho que exigia, por exemplo, a circuncisão, para que eles fossem aceitos por Deus. Na era que Jesus já tinha vindo, tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus, existia um grupo falando, sim, mas você precisa da circuncisão. Falso evangelho. E quando eu insisto em Cristo e mais alguma coisa para eu ser aceito da parte de Deus, eu estou negando o evangelho por completo. Porque não é Cristo e o meu esforço, Cristo e circuncisão, Cristo e não comer carne de porco, Cristo e sei lá o quê. É Cristo e mais nada. Ele é suficiente. Cristo e mais nada. Esse é o verdadeiro evangelho. E isso é muito importante para a mulher que eu e você devemos ser. Por quê? A mulher que eu quero ser precisa encontrar realização, propósito ou aceitação e alguma coisa a mais? Não. Ela já encontrou tudo em Cristo. Ela já encontrou tudo em Cristo. Mas a gente tem caído nisso. A gente tem caído em mentiras da nossa cultura e do nosso próprio coração. Dizendo para nós que é Cristo, sim, mas a carreira também. Cristo, sim, mas um casamento me fará verdadeiramente realizada. Cristo e estabilidade financeira. Cristo e um certo tipo de vestimenta, vocabulário, cabelo, música que eu canto na igreja. A carta, então, ela é escrita para esses crentes da Galácia, ou seja, para cristãos. E nessa carta, ele está expondo o evangelho para nós. Ou seja, não é só pessoas perdidas que precisam de Jesus e que precisam da mensagem do evangelho. Nós também. Nós precisamos ser lembradas da mensagem do evangelho praticamente todos os dias. Porque deixadas por nossa conta, a gente é muito, muito suscetível a cair no engano do Cristo e mais alguma coisa. Cristo e completa do jeito que você quiser. Cristo e mais nada. É o que Paulo vai defender aqui. E ele defende de uma forma muito veemente. Você vai ver que essa é uma carta que tem um clima diferente das outras. Qual que é a estrutura normal de uma carta de Paulo? Deixa eu contar para você. Normalmente, ele tem uma introdução. E nessa introdução ele explica quem ele é, para quem ele está falando. Aí ele faz uma breve ação de graças e oração por esse povo. Depois ele tem a sua mensagem e ele faz a sua despedida e recomendações finais. É bem a estrutura de uma carta mesmo. Lembra quando os vikings escreviam cartas? Era assim. Né? Hoje é text, me liga, valeu, falou, TB, acabou, né? Mas quando eram cartas, essa é a estrutura. Para quem eu estou falando, uma saudação, a mensagem e a despedida, certo? Aqui a estrutura é outra. Aqui a estrutura é um pouquinho diferente. Esse negócio de ação de graça, ele pulou. Ele falou, não tenho tempo para isso. Meu assunto aqui é urgente. Leia comigo os 10 primeiros versículos desse primeiro capítulo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia.
A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O clima aqui é um clima meio climão, tá? Essa é a tensão que você precisa sentir aqui. Verdadeiramente, ele está bravo. Ele está bravo. Esses 10 primeiros versículos, eles são a introdução da carta. E nessa introdução, Paulo já chegou com o pé na porta. Ele já chegou dizendo a que veio. E a gente vai ver que tem 3 sessões aqui, nesse texto. Primeiro ele vai mostrar para nós quem está falando. E ele vai fazer isso não de forma arrogante, mas de forma muito contundente. Depois ele vai apresentar para nós as más notícias sobre as boas notícias. E depois ele vai dizer o antídoto para isso, que é a tolerância zero. São 3 pontos, certo? Quem está falando, más notícias sobre as boas notícias e o antídoto, tolerância zero. Vamos ver um de cada vez nesse texto. Primeiro você tem os primeiros 5 versículos. Quem está falando? É aquele oi que precisa ter numa carta, certo? Primeiro ele vai dizer para nós quem é ele. E ele vem aqui, ele já diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por meio de Deus Pai. Ele já chega estabelecendo a sua autoridade, mostrando para a igreja da Galácia que não é qualquer pessoa que está falando. Não é alguém que chegou de fininho ali, sentou, começou a frequentar e de repente veio com a notícia. Ele tem autoridade para falar o que ele vai falar. E a autoridade dele não se baseia em quem ele é no seu currículo, mas em quem o enviou. Ele é enviado de Deus, ele tem autoridade para falar. E mais, ele não só é enviado de Deus, como ele fundou a igreja na Galácia. Ou seja, ele sabe com quem ele está falando. E o pessoal da Galácia é um povo que conhece eles. O que é um apóstolo? Vocês lembram disso? Hoje tem, né? Um monte aí. Mas o apóstolo é alguém que, para ser chamado assim, é alguém que andou com Jesus e que testemunhou a sua ressurreição. Por isso que hoje, quem diz que é, você fica meio... né? Apóstolo é alguém que andou com Jesus e testemunhou a sua ressurreição. Aí talvez você esteja pensando assim, mas Paulo não viu nenhum dos dois. Sim, mas ele viu o Cristo ressurreto. E ele foi comissionado por ele. Pode olhar lá em 1 Coríntios 9 depois. Paulo foi chamado por Jesus Cristo. Ele foi designado apóstolo por Jesus. Então ele tem autoridade. Uma autoridade apostólica para falar o que ele vai falar. E qual é a mensagem que ele traz para nós? Gente, o tema é tão urgente de proteger uma má notícia, que no versículo 3 e 4, essa mensagem já aparece. Versículos 3 e 4 fala para nós que uma pessoa, Jesus, pagou um preço, se entregou pelos nossos pecados, com um propósito. Que propósito? Nos resgatar. Já está aí, ele já chegou, para isso que eu vim. Uma pessoa pagou um preço com um propósito. A obra de Cristo, ela está em primeiro plano. E ele já começa falando isso para nós. É urgente nós entendermos hoje ainda o quão importante é a gente defender essa mensagem. Jesus não só salva os cristãos dos seus pecados, mas também liberta, resgata a gente da escravidão desse mundo. Isso é o que o Evangelho faz. A sua mensagem não pode ser mudada. E qual é a motivação dele? Versículo 5. Qual é a motivação dele? Mostrar para eles quem manda?
Mostrar para eles que eles não sabem onde eles se meteram de mudar a mensagem que ele ensinou? A mensagem, o propósito dele no versículo 5 é a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser defraudada. E Paulo não vai economizar esforços para fazer com que isso não aconteça. Ele vai proteger a glória de Deus. Como em tudo que Paulo fazia, o objetivo não era trazer luz para ele. Ele não está falando que ele é apóstolo para que todo mundo fale, uau, ele é apóstolo, deixa ele entrar. Não, ele está falando a glória de Deus está em risco e nós vamos colocar isso aqui em ordem. E aí já no versículo 6, a gente já chega no segundo ponto. Não tem minha oração por vocês, que saudade, passamos um tempo tão bom, como você vai ler em outras cartas. Filipenses, por exemplo, que é pura ternura. Aqui não, aqui é outro clima. Quando a gente chega no versículo 6, ele já vai falar o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Sabe aquele admiro-me? Não é? Esse é o clima. Esse é o clima. Eu só acho estranho que... Sabe aquela coisa assim, eu não vou falar nada, não vou falar nada, não vou... Eu só acho estranho. Aí pronto, começou a treta, né? E é isso que Paulo veio fazer. Não tem espaço para oração aqui nesse momento. Ele já chegou falando. Ele está quase chamando cada um pelo nome completo. É aquela coisa, Ana Márcia, admiro-me que você está fazendo isso. Esse é o clima, essa é a tensão que a gente precisa sentir desse apóstolo enviado por Deus para proteger a mensagem do Evangelho. Vocês estão abandonando aquele que o chamou pela graça de Cristo. Vocês estão deixando para lá uma mensagem que não é para deixar. Não é um processo sem volta, mas é um processo grave. Não pode fazer isso. Vocês estão voltando para o legalismo. Vocês estão voltando a achar que é pelas suas forças, que é pelas suas obras, que você precisa se esforçar melhor, que quando você pecar, você precisa primeiro se arrumar para depois se apresentar diante de Deus. Admiro-me que você esteja fazendo isso. Não faça. Isso é um erro. Você está desprezando a graça de Jesus. E desprezar a graça de Jesus, desprezar a liberdade para a qual Ele nos chamou, é desprezar o próprio Jesus e voltar para a escravidão. É falar assim, não, no fim acho que é melhor viver lá mesmo, amordaçado e acorrentado, eu vou voltar. É isso, e é isso que tantas vezes a gente faz na nossa pressão de querer ser a mulher que eu quero ser. Eu acredito que a mulher que eu quero ser é aquela que sim tem Jesus, mas que também precisa fazer mais algumas coisas. A morte de Cristo trouxe para nós uma nova realidade de vida. E trouxe para esse povo aqui uma novidade que até então eles não conheciam, que eles não precisavam se tornar judeus, eles não precisavam seguir cerimônias, eles não precisavam de rituais, eles não precisavam de circuncisão, eles não precisavam de nada disso, porque Cristo trouxe liberdade para todos aqueles que os receberem pela fé. Pela fé. E essa é a salvação que é estendida para mim e para você. Não uma em que você precisa contribuir. Não uma que você precisa fazer sua parte. Sua parte vai dar certo. Não vai valer. Ele é quem faz. Ele é quem faz. Por isso a gente precisa lembrar de novo os 4 movimentos desse evangelho. Quem nós somos a parte de Jesus? Nós somos incapazes de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não esquece isso, porque isso é importante. E talvez não seja difícil de você esquecer, porque você vive isso no seu dia a dia. Você tenta acertar. Você tenta abandonar um hábito pela sua própria conta. Você tenta mudar e percebe que a coisa parece que não vai. Você não consegue a parte de Jesus. Os fundadores de outras religiões, eles vêm para ensinar. Eles vêm como mestres. Mas Jesus, ele veio não como mestre. Olha aqui no versículo 4. Ele veio para quê?
nos resgatar. Resgatar é diferente de ensinar. Mas assim, completamente. Ele não veio nos ensinar. E sabe um erro comum da nossa cultura hoje? Olhar para Jesus e falar: Jesus é um excelente mestre. Jesus, provavelmente você já escutou isso. Qualquer não cristão politicamente correto vai falar que Jesus foi o homem mais sábio que já existiu. Que Jesus é um mestre muito sábio, que nos ensina lições preciosas para a vida. E que se nós seguirmos essas lições preciosas, nós atingiremos um caminho de luz. E veja, qual é o perigo de eu olhar Jesus como meu mestre? Não tem como ser mais gráfica do que isso. Imagina você em alto mar, sem saber nadar, se afogando. Certo? De repente você vê um barquinho. E quem chegou? Um professor. E ele vai falar para você: calma, respira. Braçada. Vamos treinar a braçada? Vamos treinar a braçada. Agora vamos treinar a pernada. Você está muito nervosa. Faz assim, devagarinho. Visualiza que você está andando. E você está se afogando. Você precisa do professor agora? Minha irmã, quando a gente não sabe nadar, a gente não precisa de alguém que nos ensine. A gente precisa de alguém que nos puxe de lá. De alguém que nos resgate. E isso é o que Jesus fez por mim e por você. Ele não veio para te ensinar. Ele veio para te resgatar de algo que você não estava se saindo bem. E que você ia morrer tentando e não ia conseguir. Inclusive, diz a lenda que alguém que vai salvar uma pessoa que está se afogando, ela não pode ser qualquer um. Ainda que ela saiba nadar. Porque o que acontece quando a pessoa está se afogando? Ela está tão desesperada que ela vai tentar afogar quem chegar. Já ouviram isso? Então a pessoa precisa de um treinamento específico, porque senão ela se afoga e afoga quem foi lá junto. Certo? Então não dá para ser qualquer pessoa. Tem que ser o resgatador. E esse é Jesus, na minha e na sua vida. Ele não quer te ensinar a nadar antes de qualquer coisa, para que você pule no barco com ele. Ele quer te tirar de lá. E a partir do momento que ele te tira de onde você estava se afogando, você olha para ele e fala: me ensina. Porque você já foi resgatada. Não é o caminho contrário. Não é o caminho contrário. E o mundo vai vender para nós o contrário. Aprende a nadar primeiro. E depois você vira para o mestre e fala: obrigado, e vou seguir a minha vida. Não é isso. Jesus não veio para ser o nosso mestre. Ele é um bom mestre. Mas ele não veio para ser o nosso mestre. Ele veio para nos resgatar. Ele é resgatador. Resgatador. Jesus veio para isso, não se esqueça disso, porque isso é crucial ao Evangelho. Confundi-lo como mestre é deturpar a mensagem do Evangelho. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quando ele se torna o nosso Salvador, a gente é totalmente liberto do pecado e da condenação. Deus aceita a obra de Cristo no nosso lugar por pura graça. Pura e imerecida graça. Na verdade mesmo, nem socorro a gente pediu. Nem socorro a gente pediu. Ele veio. A obra é toda dele. Ela é toda dele no nosso favor. Mesmo sem a gente saber que a gente ia precisar, Deus fez um plano e mandou Jesus Cristo. Ele fez tudo. Ele fez tudo em nosso favor. Não tem nenhum outro motivo para Jesus ter feito o que ele fez, que não a vontade de Deus. Não tem nada em mim e em você que ele tenha olhado e falado: por ela eu vou morrer, por ela vale a pena. Ela é uma menina boa, correta, imposto em dia, vou lá, por ela eu vou. Não teve. É tudo por ele, tudo pela graça dele. E é exatamente essa verdade, humilhante até certo ponto, e é necessário que seja assim, a de que ele fez tudo e nós nada, que torna a mensagem do cristianismo tão única e tão singular. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim: mas não é possível, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa que eu faça. O nosso coração, ele
ama se sentir parte, porque de certa forma isso fabrica um pouquinho de glória pra gente. Não, mas eu fiz caridade, eu entreguei a minha vida para ação social. Nada disso ele levou em consideração. Nada. A gente faz por gratidão, a gente faz como uma resposta, mas nada disso entrou na conta, minha amiga, nada disso entra na conta. Por isso, porque o nosso coração ama fabricar esse tipo de glória pra gente, é que essas mensagens de autossalvação, de eu posso, eu mereço, eu consigo, eu vou, eu declaro, eu vou, de novo, né? Essas mensagens são muito atraentes, principalmente as religiosas, do tipo, siga essas regrinhas aqui e vai dar certo. Trabalha desse jeito aqui, ó. Siga esse tipo de planejamento familiar. Faça esse tipo de escolha em relação a o jeito que você vai se maquiar, o jeito que você vai isso, aquilo, e aí vai dar certo. Mas isso é Jesus e mais alguma coisinha. E o que Paulo nos ensina e que a gente tem que defender é que é Jesus e mais nada. De novo, Jesus e mais nada. Se você acrescentar alguma coisa, você vai perder a mensagem por completo. Se você acrescentar, você perde. E como que a gente faz isso? Como que a gente acrescenta ou adultera essa mensagem hoje? Primeiro lugar, mais comum fora da igreja. Não importa tanto o que você crê, desde que você seja uma pessoa boa. Desde que você faça o bem. Desde que você não perturbe o vizinho. Desde que você ajude quem precisa. E olha só, como que isso adultera o evangelho? Gente, se pessoas boas podem conhecer e se aproximar de Deus, Jesus morreu à toa. A morte de Jesus seria completamente desnecessária. É ou não é? Uma vez eu vi uma história que era mais ou menos o seguinte, para ilustrar esse ponto. Imagina que você tem uma casa em chamas. E aí você tem uma casa em chamas e tem uma família lá dentro. E todo mundo consegue sair com vida. Pai, mãe e filhos conseguem escapar com vida. E a hora que está todo mundo do lado de fora, o pai olha para todos eles e fala: veja como eu amo vocês. Entra na casa em chamas e morre lá dentro. Exato. Mas por que ele entrou na casa? Estava todo mundo lá fora. Todo mundo se salvou. O que ele foi fazer lá dentro? Que bocó. Não é? Meu, que morte inútil. O que ele foi pegar? Ele não foi pegar nada. Ele não foi salvar ninguém. Todo mundo saiu sozinho. O que ele foi fazer lá dentro? Agora, se nessa mesma história tem uma casa em chamas, o pai chega, ele olha e vê que a esposa e os filhos estão lá dentro. Ele entra, tira os dois, tira os três e morre lá dentro. Esse cara é um herói. Mais do que um herói. Ele fez o que ele precisava fazer por um motivo. Ele deu a vida por quem não estava conseguindo se salvar. Certo? E essa é a ideia que a gente precisa pegar. Não estava todo mundo lá fora e Jesus entrou do nada. Não, vocês não precisam de mim não, mas eu vou lá mesmo assim. Vou lá na cruz. Não. Ele fez porque a gente não conseguia fazer. Então não interessa o quão bom você seja. O seu bom não é bom, porque nós somos corrompidos pelo pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. Como mais a gente muda ou acrescenta essa mensagem que a gente precisa proteger? Como quando as igrejas, agora vão para dentro das igrejas, quando as igrejas estão intolerantes ao extremo, com pequenas diferenças de costume, e começa a se encher de regras. Regras e regras e regras. Regras sobre a cor que pode usar, a cor que é chamativa demais. A profissão que você pode ter, e é claro que aqui vocês estão me entendendo que existe um padrão para tudo, certo? Mas dentro do que não está aqui, a gente começa a olhar de novo para o tipo de educação que é piedoso e o que não é. O tipo de composição familiar que é piedosa e as que não são. E tantas outras coisas que fogem do que a Bíblia estabelece. A Bíblia tem absolutos, mas são igrejas que se tornam intolerantes com pequenas coisas e começam a colocar todo mundo na necessidade de estar na
caixinha única, que a gente falou tanto hoje de manhã. Ou você segue esse modelinho, ou você está fora. Isso é legalismo. Ou você é circuncidado, ou você está fora. Ou você faz X, Y, Z, ou você está fora. E o Evangelho me diz, é Cristo e mais nada. Cristo e mais nada. E a última maneira é quando a gente diz, entregue-se a Jesus Cristo e ande na linha. Entregue-se a Jesus Cristo e viva bem certinho. Quando a gente começa a olhar, você fala, bom, até aí eu não estou entendendo qual é o problema. O problema é o seguinte, a gente está apostando no nosso desempenho como Salvador. Não no desempenho de Cristo como nosso Salvador. Mas a verdade é que é o seguinte, é o objeto da nossa fé que nos salva. E não o nível da nossa fé. É o objeto da nossa fé que nos salva. Cristo nos salva. Cristo nos salva, apesar de nós não contribuímos com absolutamente nada nessa equação. Nada. Defenda isso, proteja isso, porque essa é a melhor notícia de todas. Não dá para misturar obra e graça. E é isso que os falsos mestres chegaram lá na igreja para fazer. Começaram a perturbar o povo com o novo evangelho. Viver separado disso significa viver dependendo da nossa própria força. E isso só vai levar a fracasso e decepção. Não é à toa que Paulo estava, admiro-me, para cima do povo. Não é à toa que Paulo estava bravo. Os amigos dele em Cristo estavam abandonando a graça, negligenciando a graça de Deus e começando a querer voltar a viver pelas suas próprias forças. E muitas vezes esse movimento passa batido por nós, porque ele é uma questão do coração. É uma questão dos nossos olhos começarem a se desviar do verdadeiro evangelho da graça. É por isso que a gente tem que ser lembrado dele todos os dias. Todos os dias. Escutar aquele som normal, lembra? Ser bem treinado no verdadeiro evangelho. Porque quando vier alguma coisa diferente, a gente fala, não sei o que é, mas isso aqui não é o que é para ser. Defenda o evangelho. E defenda com tolerância zero, que é o que Paulo faz nos versículos de 8 a 10. Paulo está bravo, olha o que ele vai dizer aqui. Ainda que nós ou um anjo dos céus, olha o... certo? Pode vir um anjo aqui e falar que você precisa ser circuncidado. Você vira para o anjo e fala, Senhor anjo, está escrito onde? Essa é a ideia que ele está falando para eles. Ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente daquilo que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele não tem jeitinho para falar, ele não está preocupado se o povo vai ficar aborrecido, ele está enérgico e essa batalha precisa ser contundente. E ele mostra para nós aqui o seguinte, a prova do evangelho ser verdadeiro ou não é o quão popular a mensagem é, não é o quantos exemplares esse livro sensacional que todo mundo está comprando, usando e postando tem, não importa quantas vendas já teve, não importa se a pessoa é famosa, não importa nada, o que importa é o seguinte, é fiel à palavra de Deus ou não? Porque se não é fiel à palavra de Deus, isso deve ser rejeitado. Essa é a nossa autoridade. Essa é a autoridade. E a gente cai no engano, porque a gente fala assim, não é possível. Olha só, tem um livro aí, que gente, já vendeu 3 milhões de cópias, o negócio parece ser sensacional. Todo mundo posta. Tem Deus no nome, deve ser muito legal tomar café com ele. Deve ser muito legal, o livro deve ser ótimo, eu vou comprar. Porque assim, está em todas as livrarias, está em primeiro lugar, todo mundo fala, ele é o melhor da Amazon, só pode ser de Deus. O Brasil está se convertendo, porque está lendo esse livro, vou comprar também. Aí você compra, e aí você começa a ler, e aí você fala assim, sim, ué, o que está acontecendo aqui? Só está falando de mim.
Só fala de mim, só fala de mim, só fala do quanto os meus desafios podem ser vencidos com a força que vem de mim, e de mim, e de mim, e de mim. Minha amiga, pode vir um anjo do céu, pode vender milhões de cópias. Se está contra o que diz a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado, porque aqui está a nossa autoridade. Tá? Oi? E outra, é uma coisa que deve chamar nossa atenção. O nosso mundo, ele odeia a mensagem do Evangelho. O nosso mundo odeia a mensagem do Evangelho. Quando alguém vem e fala assim, não, Jesus, o nosso mestre, veio para nos trazer paz. Está tudo errado. Por quê? Porque Jesus não é o nosso mestre e Ele não veio trazer paz entre os homens. Ele veio trazer paz entre nós e Deus. Mas entre aqui é só divisão. Ele disse isso. Ele disse isso. Agora você sabe o que Ele diz? Porque se a gente não sabe o que Ele diz, a gente cai. Ah, é verdade, Ele veio trazer paz. Daqui a pouco você está cantando Imagine All the People e nem percebeu o que você está fazendo. Você caiu, porque a mensagem é bonita, mas ela é errada demais. Ela é errada demais. Admiro-me, né? A prova da nossa mensagem não é a popularidade, não é sinais e maravilhas, pode vir um anjo. A prova da nossa mensagem é o quanto ela é fiel à palavra. É isso que a gente tem que procurar. É isso que a gente tem que olhar. Não interessa quem é, se falou bobagem, tem que ser corrigido. E Paulo, nesse trecho, está ensinando para mim e para você, ele não vai comprometer a fidelidade do Evangelho para agradar os homens. Inclusive, a prova final, alguém deve ter mandado ele parar um pouco depois, ele fala, eu estou buscando agora a aprovação de homens. Ele fala isso no versículo 10, eu estou um pouco me lixando. Aí alguém falou, não pode escrever assim, Paulo. Aí ele falou, acaso busco eu a aprovação dos outros, certo? Mas nas entrelinhas você sabe que é mais ou menos assim que ele está, né? Mais ou menos assim que ele está. E pode saber disso. A gente brinca para descontrair, a gente louva a Deus que o ar-condicionado voltou ao funcionamento. Percebi. Se eu percebi. Não, eu acumulei 4 coxinhas e 5 churros aqui, não vem não. Mas voltando para cá, gente, isso é urgente. O servo de Deus, ele é constantemente, nós vamos ser constantemente tentadas a comprometer a nossa mensagem para atrair ou para agradar os homens. Igrejas têm feito isso. Não fala de pecado, pecado ofende. Não fala, a gente não pode gravar uma mensagem falando, não podemos falar da ira e do juízo de Deus. A gente precisa atrair as pessoas falando do amor, falando que Deus é amor. E Paulo está aqui falando para a gente, mas eu estou buscando a aprovação de homem agora? O Evangelho é suficiente, Deus é suficiente. Eu não vou mudar a minha mensagem para ela parecer mais amável para as outras pessoas. Certo? O Thomas Watson fala um negócio que eu amo e eu sempre repito. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Enquanto eu não entender o quanto o pecado é ruim, severo e maligno, eu não vou entender porque eu preciso de um Salvador. Enquanto eu não entender que eu estou me afogando, que eu não consigo sair de lá sozinha, eu não vou apreciar o meu resgatador e correr para Ele. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Enquanto a gente tentar atenuar a verdade do Evangelho, a gente vai fazer bobagem. Enquanto a gente ficar tentando atenuar, a gente vai perder a mensagem por completo. Agora, para terminar esse primeiro momento nosso juntas aqui, como saber se aquilo que a gente crê é verdade? Volta para o pulmão. Você precisa conhecer o verdadeiro. Você precisa estar familiarizada com o verdadeiro. Você precisa saber o que está escrito aqui. Ele aponta o tempo inteiro a autoridade para cá. Ele passa a autoridade da Bíblia até por cima do anjo. E a gente tem visto hoje o movimento contrário. A Bíblia julga a igreja. Mas a gente tem visto hoje a igreja se reunindo e falando, a Bíblia precisa de uns ajustes. A gente tem visto pessoas, igrejas julgando a Bíblia, propondo mudanças, propondo qualquer coisa
que vá atenuar essa mensagem. Isso tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido com a energia que Paulo nos ensina a fazer. Tudo que a gente vive, toda forma, tudo que a gente vê tem que ser avaliado por esse prisma. De verdade, se aparecer um anjo para você hoje à noite e disser que ele vem do céu e te encorajar a fazer bobagem, bota esse anjo para correr. Ou pergunta onde está escrito. Porque se não for na Bíblia, certo? A Bíblia é a autoridade. Confira na Bíblia. Para você não ser enganada, você precisa conhecer isso daqui. Para você não ser enganada, você precisa estar constantemente familiarizada com o que está escrito aqui. Bons livros são excelentes ferramentas se eles apontarem para cá. Essa é a fonte. Essa é a autoridade maior. Bons livros são escritos por pessoas muito instrumentalizadas por Deus. Esse é o livro inspirado por Deus. Esse é o livro que contém tudo o que eu e você precisamos saber para a vida e para a piedade. E a mensagem que está aqui não vai nunca ser alterada. Nunca. E a gente precisa estar aqui. Lembre-se do Evangelho, do qual você depende não só para entrar no reino, mas para viver nele. Para viver no reino também. Priorize isso. Se você amar a mensagem do Evangelho da mesma forma como Paulo amou, a gente vai entender por que o clima estava desse jeito. A gente vai entender por que ele foi enérgico nessa mensagem. E a gente vai ser grata por isso. E vai ser encorajado a fazer a mesma coisa. Defenda a mensagem do Evangelho. Totalmente pela fé, pela graça. Jesus é o nosso resgatador. A gente não conseguiria sozinho. Ele pagou no nosso lugar. No nosso lugar. O que você tem feito com a melhor notícia que você recebeu? Você tem guardado ela para você? Você tem preservado? Ou você tem olhado e pensado, é uma boa notícia sim, mas falta mais alguma coisa? Não falta nada. Se você se viu em um desses erros, talvez você tenha entrado aqui achado e tenha achado até esquisito. Falou, como assim ser uma boa pessoa não é suficiente? Não é. Não é. E se você olhar muito bem para a sua vida, você vai entender, você nunca vai ser boa o suficiente. Certo? E isso é tão contrário ao que a gente escuta por aí. Mas essa mensagem é cheia de esperança. Porque quando a gente reconhece que a gente é fraco, a gente corre para aquele que é tudo o que a gente precisa. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Se você crê nisso, o que você tem feito para se fortalecer nesse sentido? O que você tem feito para ser a mulher que você foi chamada para ser? Saber, conhecer, para a gente conseguir identificar os erros e perseverar. E perseverar. Então, para esse primeiro momento, que essas advertências de Paulo, que são tão cabíveis para nós hoje ainda, convide a gente a uma reflexão sincera mesmo. Sincera. A gente precisa defender o Evangelho. E para isso a gente precisa conhecer e depender dele todos os dias. O Evangelho, como a gente vai ver depois da coxinha e dos churros, é não mais eu, mas Cristo em mim. Porque Ele fez tudo. Não sou eu mais quem vivo, não é mais você quem vive, Ele vive em nós. E isso tem implicações drásticas para a nossa vida. E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso nas próximas sessões. Vamos orar e partir para o nosso coffee. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor inspirou Paulo a escrever mensagens tão enérgicas e tão necessárias à sua igreja hoje. Senhor, nós temos sofrido ameaças constantes que deturpam o Evangelho de Jesus Cristo, que nos afastam da mulher que devemos ser, que colocam em nós julgos e fardos desnecessários que o Evangelho nunca pretendeu que carregássemos. E a gente tem acreditado nisso, talvez por influência, talvez pelo nosso próprio coração enganoso, mas nós queremos, Pai, e nós acreditamos e cremos na Tua Palavra como autoridade final sobre todas as coisas. E na Tua Palavra nós lemos que Jesus Cristo nos salvou pela graça.
Nada, nada, nada que a gente tinha, tem ou pode vir a fazer vai ser suficiente para alcançar favor diante do Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo veio, viveu a vida que nós deveríamos viver, morreu a morte que nós merecíamos morrer e ressuscitou. E quando Ele fez isso, Ele pagou o preço no nosso lugar. Está pago, nós somos livres. Nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de regrinhas, nós não precisamos tentar na nossa força conquistar algo que Cristo já conquistou na cruz. Senhor, isso nos ajuda a viver livres. O Senhor nos chama para a liberdade. Nós te agradecemos por isso. E nós te dizemos, Pai, nós queremos viver como servas livres da escravidão do pecado. Livres para quê? Livres para fazer o que o Senhor nos criou para fazer. Viver para a sua glória. Obrigada por isso, Senhor. Incomoda o nosso coração e nos mostra áreas em que a gente está tentando conseguir ou obter coisas do Senhor. E ajuda-nos a depender só de Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua salvação. Obrigada, porque Jesus é o nosso resgatador. E é em nome dele que eu oro. Amém. Obrigada, Naná. Nós estamos sendo muito abençoadas nesse lugar, nós louvamos a Deus por isso. Antes da gente sair para o nosso coffee, siga por favor, @Vida Presbiteriana no Instagram. Outro endereço, @Filipenses 4:8, tudo por extenso. E outro endereço que alguém já me perguntou, @Buffet Água na Boca. São dos nossos irmãos aqui da igreja, eles trabalham com isso. Então sigam, procurem os serviços deles, se vocês quiserem. E agora vamos experimentar mais um pouco das delícias. Segunda parte do estudo, a gente volta para cá. Tchau.